silenciamos, então, as nossas mentes, o nosso coração, e elevando nossos pensamentos ao alto, dizemos: Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, amigos espirituais, envolvam-nos com as suas doces vibrações, inspirando-nos, auxiliando-nos o entendimento e, acima de tudo, mostrando-nos o caminho do bem, para que possamos dar continuidade em nossa evolução moral e espiritual. Agradecemos também, Mestre Jesus, a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome, para o estudo e a reflexão. Rogamos a vossa assistência e proteção, para que possamos compreender e aplicar os ensinamentos espíritas em nossas vidas, buscando sempre o bem e a evolução espiritual. Que a paz e a luz de Jesus estejam conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Vou passar para a Gorete, então, para a leitura do nosso Evangelho. Obrigada. Vou começar. Coletânea de preces espíritas. O preâmbulo, item 1. Os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando as dão, é para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. É também com o objetivo de vir em ajuda das pessoas que têm dificuldades para expressar suas ideias, porque existem as que não creem ter realmente orado se seus pensamentos não foram formulados. A coletânea de preces contidas neste capítulo é uma escolha feita entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversas circunstâncias. Eles ditaram outras em outros termos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais. Mas pouco importa a forma, se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece é elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que nele creem, e ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas quando são sinceras. Não é preciso, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto, mas como uma variedade entre as instruções que dão os Espíritos. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica, desenvolvidos neste livro, um complemento aos seus ditados sobre os deveres para com Deus e ao próximo, onde são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando são ditadas pelo coração e não pelos lábios. Não impõe nenhuma delas, nem censura nenhuma. Deus é muito grande, segundo ele, para rejeitar a voz que ele implora ou que canta seus louvores, porque o faz de um modo antes que de um outro. Quem lançasse anátema contra as preces que não estão no seu formulário, provaria que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se prende a uma fórmula é lhe emprestar a pequenez e as paixões da humanidade. Uma condição essencial da prece, segundo São Paulo, é de ser inteligível, a fim de que possa falar ao nosso espírito. Por isso, não basta que ela seja dita numa língua compreendida daquele que ora. Há preces em linguagem vulgar que não dizem muito mais ao pensamento do que se fosse em linguagem estrangeira, e que, por isso mesmo, não vão ao coração. As raras ideias que elas encerram são, frequentemente, sufocadas pela superabundância de palavras e o misticismo da linguagem.
A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epitetos que não são senão enfeites de brilho falso. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, movimentar uma fibra. Uma palavra deve fazer refletir. Só com essa condição a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo que não é senão ruído. Vede também com que ar de distração e volubilidade elas são ditas, na maioria das vezes, vêem-se lábios que se movimentam, mas pela expressão da fisionomia e mesmo o som da voz, se reconhece um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma permanece indiferente. As preces reunidas nesta coletânea estão divididas em 5 categorias. Primeiro, preces gerais. Segundo, preces para si mesmo. Terceiro, prece pelos vivos. Quarto, prece pelos mortos. Quinto, preces especiais para os doentes e obsidiados. No objetivo de chamar mais particularmente a atenção sobre o objeto de cada prece, e melhor fazer compreender a sua importância, elas são todas precedidas de uma instrução preliminar, espécie de exposição de motivos sob o título de prefácio. Era esse pedacinho, né? Então, daí eu reli, escutei algumas colocações, né, de alguns autores, fazem as palestras também, e aqui diz assim, bem no comecinho, né? A forma não é nada, o pensamento é tudo, né? Orai, cada um segundo as vossas convicções. Isso aí me chamou muito a atenção, muito, porque a gente sabe que o pensamento tem a ver com a vontade, né? E pensando assim, no pensamento e na vontade, eu optei por fazer um pouquinho assim, diferente, talvez, não sei se vocês vão gostar, Daniel. Eu comecei a pensar nos sentimentos, né, daquele que faz a prece, não necessariamente na classificação, porque aqui ela está bem, né, bem certinha, bem explicativa, e lá para frente, as próximas que fizerem o evangelho, vai ter cada um a sua explicação, né, então a gente retoma o assunto, né. Eu pensei assim, ó, quando a gente ora, por que a gente ora, né? Como que a gente ora, como é que a gente vai fazer? A gente já estudou um pouquinho antes, mas eu acho que aqui também ainda cabe. Aí, quando eu estou orando, por que eu estou orando? Por mim, por alguém, intercedendo, né? O que me leva a fazer isso? Claro que nós sabemos que é a caridade em ação, né? Que é a beneficência em ação. Mas assim, ó, daí eu peguei um textinho aqui, que fala um pouquinho disso, que é Rumo Certo, né, do Emmanuel, que é um livrinho bem antigo, sabe? E lá diz assim, inquietações e complicações, os nossos sentimentos, né, em que a gente vive dia a dia, que vai nos levar à prece também, né? A existência terrestre, no fundo, é um estágio do espírito imperecível no campo das forças físicas em constante mutação. Daí as complexidades que apresenta. Os nossos perrengues, eu acho que é o Haroldo que fala, né? Em perrengues nas palestras. A afeição do aluno na escola, a criatura recebe lições na terra, através de problemas. Dificuldade superada, experiência adquirida. Isso aqui, quem fala é o Emmanuel, nesse texto aqui do Rumo Certo. Nas nossas preces, nós pedimos auxílio, muitas vezes, para os nossos perrengues, para as nossas dificuldades, né? Então, o pensamento é tudo. A vontade, o nosso pensamento advém da nossa vontade, né? E aqui ainda fala mais um pouquinho à frente, um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração.
Aí eu peguei um texto que diz assim, de coração puro, lá do Vinha de Luz, do Emmanuel, tá? E diz assim, fala ali em coração puro, pensamento puro, né? Mas aí no texto, na verdade é na intimidade do ser, tá? Não é o coração puro. Intimidade do ser. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem, né? O orgulho, a fim de renunciar aos propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas do sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Para que tenhamos bons pensamentos e que no momento da nossa prece tenhamos condições de realmente alcançar o objetivo, né? Que é sensibilizar os nossos irmãos do mundo maior, que nos ouçam, que nos acudam, ou aqueles para quem estamos pedindo. Nós precisamos fazer com que o mal ceda, que ele se afaste, que ele fique longe de nós, né, do nosso ser, do nosso jeito de viver, né, através do combate do orgulho, né, de propósitos infelizes, que daí entram, às vezes, outros sentimentos como vaidade, orgulho, inveja, prepotência e essas coisas, todos esses sentimentos que nos fazem realmente ficarmos distanciados do bem, né? E fazer com que os sentimentos fraternais de bondade e de vontade de auxiliar, eles se tornem mais e mais frequentes no nosso pensamento e na ação da nossa vontade, né? Minimizando assim também o egoísmo, tá? Aí, mais para frente, no Fonte Viva, diz assim, conta uma historinha assim, lá no Não Te Canses, né? Emmanuel fala para nós, o Fonte Viva, sobre a lagarta, né? Então, eu fiz assim, vamos dizer assim, um linkzinho com a prece, né? Porque quem somos nós, né? Diante de Deus, de Jesus, dos espíritos celestes que nos protegem, que nos assistem, né? Ainda somos pequeninos, tão pequeninos. E daí ele diz assim, nesse não te canses, né? Que não nos desanimemos, porque, veja bem, a lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de grandiosa e ágil borboleta. E então enalteceu, né, exaltou-se, engrandeceu-se, né, o feio corpo com que a natureza lhe preparava o voo feliz. Então, compreendeu, né, que naquele estágio em que ela estava, no futuro promissor, havia um futuro promissor, ela que ainda não sabia. E nós também, né, temos um futuro promissor, apesar das nossas dores, dos nossos dissabores, da nossa trajetória evolutiva, que ainda está ainda muito a vir, muito por vir ainda no futuro, nós ainda temos essa esperança, assim como a lagarta, né? E que nós podemos linkar com a prece. No momento da prece, nós deixamos de ser a lagarta e nos tornamos a borboleta, dependendo da nossa
vontade, dos nossos pensamentos, né, valorosos, no bem, na vontade de auxiliar, de nos auxiliar também através do nosso entendimento acerca da espiritualidade, para que nos tornemos mais fraternos, mais humildes, mais caridosos, mais bondosos, mais próximos dos ensinamentos de Jesus e que a doutrina espírita também nos ensina também, né? Através das suas, daquilo que ela trouxe para nós, da sua doutrina. Depois eu peguei aqui, ó, mais um finalzinho, agora eu tinha mais um textinho, mas na hora de conversar, eu dei uma batida no livro e ele desmarcou aqui o que eu tinha marcado, porque eu gosto muito do livro, sabe? Então, eu gosto de pegar no livro mesmo, ó, de pegar e ler nele. Não parece que eu estou ainda na era do computador, eu gosto ainda do livro, tá? Mas eu vou pegar aqui no meu caderninho, que eu também gosto muito de escrever, né? E eu coloquei aqui também, ainda bem, porque eu desmarquei no livro. Aqui, ó, do Divaldo Franco, no rumo do mundo de regeneração, aqui, ó, né? Fala sobre a transição planetária, né? Do Manuel Filomeno de Miranda, que é um autor, assim, maravilhoso, né? Aqui já é em espírito essa obra, né? Porque ele tem as dele também quando estava encarnado. E ali, num prefáciozinho, essa obra também trata do Covid, né? Covid-19. Diz ali num adendo ali: o conhecimento do Espiritismo auxilia e proporciona bênçãos de incalculável significado para a existência, por educar o ser e ajudá-lo a crescer na direção do infinito, sem amarras que o retenham na retaguarda. Manuel Filomeno de Miranda, né, através de Divaldo, tá? E no rumo do mundo de regeneração. Então, fazendo um adendo, né, para que nós tenhamos a gratidão de já termos nessa existência a possibilidade e as condições de estarmos em contato com a doutrina dos espíritos, com a doutrina espírita, e na medida do possível e com muitos esforços, né, queiramos ser os trabalhadores da última hora, que Jesus tanto nos pedia e nos pede. Depois, para encerrar, mais para o finalzinho, né, porque ali diz assim, ó, a principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa e breve, né, sem luxo, e tem que ter, se reconhece, também fala ali dos que falam apenas por falar, né, sem sentimento, apenas repetindo palavras, e que nada disso tem muita importância sob o ponto de vista espiritual e para os espíritos superiores, né? Que o que eles realmente levam em conta é os sentimentos, a fé, né? E o que nos movimenta ao fazermos a prece, sejam pelas nossas necessidades, né, íntimas, pelos familiares, pelos amigos ou pela humanidade. Diz assim, o médico de almas, daí aqui já está falando de Jesus, tá? Em torno do mestre, do autor Vinícius, da Federação Brasileira, essa obra, editada, né, pela Federação. O médico das almas, daí assim, mas o que tem a ver o médico das almas com a categoria das preces, né? Sobre o preâmbulo sobre as preces. É porque nós temos que ter fé, né, no Evangelho de Jesus, senão as nossas preces talvez sejam um pouco vazias, né? Apesar que o texto diz que todas as preces serão ouvidas em todos os cultos, em todas as línguas, né? Mas nós, como espíritas, vamos buscar Jesus, né? Como cristãos. O médico das almas está relatando um fato de Jesus, tá?
De caminho para Jerusalém, passava Jesus pela divisa entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus, logo que os viu, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E em caminho ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou, dando glória a Deus em voz alta, e prostrou-se aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Perguntou Jesus: Não ficaram curados os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, sendo este estrangeiro? E disse ao homem: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Por que disse Jesus ao samaritano: A tua fé te salvou? Porque a fé neste crente em tudo de semelhante da dos judeus. Era despida de fanatismo, não se restringia aos moldes estreitos daquela fé convencional da escolástica religiosa. A fé daquele samaritano era livre, isenta de peias dogmáticas, de obstáculos, dogmáticos, escoimada de todos os prejuízos sectários, livre de todas as intolerâncias inerentes aos credos exclusivistas. Daí porque ele logrou sentir os eflúvios celestes banhando seu espírito e despertando-lhe no coração os bons sentimentos, dentre os quais se distingue, como dos mais belos padrões de nobreza, a gratidão. Jesus sarara os 10 leprosos, mas o prodígio só impressionou profundamente ao samaritano, porque só ele recebeu o influxo do céu, graças às condições do seu coração liberto, do fanatismo que obceca, que cega a mente e embota, enfraquece as cordas do sentimento. Por isso, enquanto os novos judeus prosseguiram maquinalmente em demanda dos sacerdotes para cumprirem o preceito ritualístico de sua religião, o samaritano retrocedeu em busca do seu benfeitor, que era Jesus, a cujos pés se prostrou, se ajoelhou num gesto sublime de humildade e de profundo reconhecimento. Sua alma possuía apreciável capacidade de sentir. O benefício recebido encontrou eco em seu coração suscetível de apreciar o bem e capaz de experimentar as emoções suaves e doces que o bem gera e a coroçoa, que ela encoraja. Concluímos do exposto, então, que o maior benefício que recebemos através de uma graça que nos é concedida, através da prece, não está propriamente no objetivo alcançado, mas no reconhecimento que o fato pode despertar. A gratidão é o elo indissolúvel, que nunca se desfaz, que une o beneficiado ao benfeitor. Assim, pois, quando o pecador tem capacidade moral para sentir o benefício que lhe é outorgado, que lhe é dado, fica por isso mesmo em comunhão com o céu, e nisso consiste o sumo bem conquistado. Jesus curava o corpo, visando a redimir o espírito. Daí seu contentamento, verificando que ao menos num dentre os 10 leprosos beneficiados havia atingido o alvo visado na sua missão. Então, aqui, na verdade, foi um dos feitos de Jesus, mas que eu coloquei aqui como um exemplo para que nós, nas nossas preces, nós podemos ter esta fé robusta, consciente, de que nós podemos alcançar, através dos nossos petitórios,
muitos feitos, não para nós, muitas vezes, mas para outros, às vezes que conhecemos, às vezes apenas alguém nos pede, né, a intercessão, para que também façamos a prece em benefício dessa outra criatura ou de outras criaturas, né? Mas que nós tenhamos a certeza que na nossa pequeneza, nossa humildade, mas com muita seriedade, com muita consciência de que o bem sempre prevalece, nós podemos fazê-lo. Assim como Jesus o fez, né, para os leprosos, né, e assim como aquele samaritano, que dentre todos era que talvez seria apontado como aquele que menos iria receber, porque a fé dele não era dogmática. Os samaritanos eram tidos de uma maneira diferente, porque eles não professavam da maneira que os judeus, né, entendiam que deveria ser professada a fé naquela época, né, naqueles momentos. Então, meus irmãos, eu espero que eu não tenha sido objetiva. Peguei os textinhos ali, assim, meio truncadinhos, mas para que não ficasse as minhas palavras, mas ficassem as obras, né? De Emmanuel, deixa eu ver o que eu peguei aqui também, a maioria de Emmanuel, né? De Vinícius, do Manuel Filomeno de Miranda, né? Que a gente deve ter sempre por perto, porque o trabalho dele é muito sério, né? E a gente aprende muito. Eu gosto muito de Manuel Filomeno de Miranda, porque também ele fala muito sobre os fluidos, né? A ação dos fluidos. Daí ele linka com os pensamentos, né? Com a vontade, os fluidos, a ação dos fluidos. Então a gente aprende muito, 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 muito mesmo, né? Será que eu consegui chegar pertinho de alguma coisa? E agora os comentários sobre o texto, vocês que vão fazer. Não vai ser eu. Ó, obrigada. Obrigado, Gorete. Posso dizer que não, Passei a deixa, ó. posso dizer que não foi bom, porque foi excelente o teu trabalho. E eu acho importante quando você traz também livros e textos de livros, né, que já é uma indicação de leitura para nós. Quando você traz esses trechos, desperta a nossa curiosidade de estudar esses livros, de ler esses livros, né? Eu utilizo bastante o Rumo Certo nas nossas mensagens, eu gosto muito das mensagens dele. Esse aqui é maravilhoso, ó. Acho que você já falou Primícias do Reino, mas Uhum. aí eu não tirei porque era mais extenso, fala muito de Jesus e as passagens dele, né? Como eu Uhum. gosto muito dessa parte, né? Eu só gosto demais, eu acho maravilhoso. Uhum. Também é do Divaldo e da Amélia Rodrigues, né? Que a Amélia Rodrigues, é fantástico o trabalho dela com relação às premissas de Jesus, né? Uhum. Mas tá, é excelente isso quando você traz essas informações de livros, né, nos passam livros para nós também fazermos a leitura deles, né, quando você traz pequenos trechos deles. E é interessante, eu já li o Evangelho, já reli, já fiz estudos do Evangelho, e tanto que eu estava pensando se faríamos o capítulo 28, mas o final do 27 já me indicou que nós deveríamos fazer, porque ele nos dá uma ideia maior ainda da importância da fé, da oração, da prece, e como a prece é de uma profundidade muito grande que nós muitas vezes não nos damos conta. Nós pensamos que é aquele ritual, aquelas palavras que dizemos ali, e não nos damos conta do quanta coisa envolve uma prece, né? Para onde essa prece nos transporta? Quando nós oramos, nós somos transportados para algum lugar, mentalmente, espiritualmente. Então, com o final do capítulo 27 e esse início do 28, está dando assim passando para nós a importância da prece.
E eu confesso que até então eu já tinha lido, relido o Evangelho, e eu não tinha visto assim de uma forma tão profunda como a gente está vendo agora. Como é importante esse estudo ser bem feito como ele está sendo. Cada um que traz a sua contribuição é sempre de muito valor. Olha tudo que tu nos trouxe agora. Nos trouxe muitas reflexões que nos fazem refletir. E eu estava pensando, isso não é uma crítica, mas, por exemplo, eu vi a minha mãe ela tinha muita fé, muito católica, e ela pegava aquele terço, às vezes ela viajava comigo, assim, e ela orava a viagem toda naquele terço, repetindo aquelas orações, né? Claro que ela entendia, porque ela tinha muita fé, muita vontade, muitas forças, mas quantos a gente vê que fica repetindo aquele terço, né? Aquelas, aquelas bolinhas, enfim, eu não fui católico, tudo, mas eu não entendo ali como funciona o terço. Então a gente vê que às vezes a repetição de palavras sem sentimentos, ela não tem muito valor, né? Porque ela muitas vezes eu estou repetindo palavras, mas a minha mente está onde? É porque eu decorei aquelas palavras. Por isso o Evangelho cita muito em palavras com sentimentos saídas do coração, e não palavras decoradas. Porque quando eu começo a decorar as orações, muitas vezes elas estão saindo da boca apenas e não do coração. Porque é normal, natural no ser humano desviar a atenção, desconcentrar. E quando nós oramos com sentimentos, sem palavras decoradas, isso nos obriga a tirar lá do fundo da alma essas palavras, não é? Fátima, posso passar para ti, Fátima? Sim, Gorete, muito bom te ouvir, tá? Valeu mesmo. Eu também fiquei impressionada com esse capítulo, né? Eu assisti 2 palestras, uma foi do Haroldo Dutra, falando, né, bastante, e uma coisa que me chamou a atenção nas duas, os 2 palestrantes, eles mencionaram a importância de se estudar esse capítulo, porque normalmente disse que estudava até o anterior, né? Depois, como eram preces, não se dava, assim, a importância devida que deveria dar, né? E assim vai indo, né? E você trouxe, né, o sentimento da fé, a importância que é, né, para a prece e tudo. E, a palestra que eu assisti, que uma moça falou quase 1 hora, me chamou muita atenção, e é a frase que você mencionou aqui. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa. Aí ela conta uma historinha, até ela se emocionou, né, na hora que ela estava fazendo a palestra. É bem pequenininha a história. Era assim, numa igreja, uma pessoa, um homem bem simples entrava todo dia na igreja e ia até a frente do altar, olhava e falava alguma coisa e ia embora, bem rapidinho. Isso foram várias vezes, várias vezes, várias vezes. Aí um dia o padre chegou até ele e falou: Meu filho, o que que acontece que você vem todo dia na igreja e olha para a cruz? E ele fala: Não, eu estou rezando, eu não sei falar muitas palavras, então eu chego para Jesus e falo: Oi, Jesus, eu sou o Zé. E ir embora. Eu estou aqui, né? Eu sou o José, estou aqui, e saía todos os dias, todos os dias. Aí teve uma temporada que ele parou. Aí o padre foi pesquisar e saber o que tinha acontecido. Ele tinha sofrido um acidente e estava internado. Daí o padre foi atrás para saber o que tinha acontecido, tudo. Aí quando chegou no hospital, aonde ele estava, o quarto dele era comunitário. Então, disse que os doentes que estavam próximos a ele começaram a ter uma melhora muito significativa. E as enfermeiras não entendiam, porque ele era o único que não recebia nenhuma visita. Todos recebiam. E ele ia, conforme ele ia melhorando, ele ia de leito em leito, conversava com as pessoas. Até que um dia
uma enfermeira perguntou para ele, onde que o senhor arruma tanta força, né? Tanta fé? Ele falou assim, não, mas eu recebo uma visita todos os dias, vocês não veem? Aí ele falou, mas de quem? É Jesus, ele chega no pé da minha cama e fala, oi, José, eu sou Jesus, eu vim te ver. Até eu fiquei emocionada em contar, né? Então, assim, da simplicidade dele, a força que trouxe, né? A fé dessa pessoa, e ele passou para as outras, né? Essa fé que ele tinha, né? Então, era isso que eu queria contar. E gostei Obrigado. demais, viu, Gorete? Parabéns mesmo. Obrigado, Fátima. E até eu vou passar para o Assis. Eu estava lembrando do Assis, quando o Assis diz, mas eu não tenho palavras bonitas. Mas não são as palavras, né, Assis? É o sentimento. Eu posso passar para ti? Tá me ouvindo? É que tá dando um problema técnico aqui. Estou te ouvindo. Não, é assim, ó, a oração, até eu tava aqui pensando aqui, né? Até, agora acho que ia me atrapalhar um pouco. A gente tem que abrir o olho às vezes, porque como você tá pensando, aí um diz que você tá filosofando, né? E aí, então, quando a gente pensa um pensamento, né? E a filosofando, a gente tem que se cuidar com o que a gente pensa às vezes, né? Porque por isso que já, creio eu, né? Que Jesus dizia, né? Olhai e vigiai, né? Então, olhar e vigiar nossos pensamentos também, né? Que muitas vezes a gente está pedindo coisa que a gente acha que como é que me aconteceu isso? Mas sem querer você pediu, né? Através de um pensamento forte, muitas vezes ele é como se fosse uma oração mesmo, né? A conexão é o elo com a espiritualidade, com Deus. Ah, tá, tu quer ser careca. Então vai ser. Tá, eu brinco, mas é isso aí, né? Mas eu sempre gostei da história, aquela que é através a oração da gente é através da fé, né? E aí nós temos que ver também, você sempre dizia quando lá no curso, que fé era força espiritual, né? Então a gente vai orar, pode ser uma coisa simples, mas quando você reza com fé, é muito válido, né? Agora, quando estava rezando com pouca fé, ah, pois é, né? E tem pessoas que acham que você vai rezar, orar, e, né, tá tirando Deus muitas vezes assim como um psicólogo dele. Só reclama, né? Tá falando com ele assim, né? E eu creio que não é assim, né? Imaginar, né, Vera Lúcia? Imaginar uma luz vindo, geralmente de cima para baixo, e você começar a sentir que essa luz está crescendo, ela está desenvolvendo, e aí agradecer a espiritualidade. Eu vou abrir o olho, senão daqui a pouco eu acho que vai dar até uma sessão mediúnica. Pessoal, estou brincando, fique com Deus. E espero que tenha entrado a minha contribuição. Obrigado, Assis. Todas as contribuições são úteis e bem-vindas. Eu estava lembrando, né, quando a Fátima falou, agora o Assis, os saduceus, os fariseus, né, oravam bem alto, caminhando nas ruas, mas será que era de sentimento? E hoje ainda a gente vê as religiões, tu passa às vezes num templo, as pessoas estão gritando bem alto, com as mãos para cima, exatamente como eles faziam antigamente, né? Às vezes são os mesmos saduceus, os mesmos fariseus que estão aqui hoje.
e que não tiveram essa oportunidade como nós estamos tendo. Eu não os estou criticando, eu estou dizendo que eles não tiveram essa oportunidade que nós estamos tendo. De realmente aprender sobre a prece, sobre a fé, né? Orar, como orar. E continuo orando há mais de 2000 anos do mesmo jeito, né? Sempre com aquela coisa assim de orar para os outros verem. E não é, a oração é uma coisa íntima, nossa. Independente do lugar onde nos encontremos, se no meio da multidão ou sozinhos, o importante é isso, a conexão com o alto, né? Marilene, seu Edgar, posso passar para vocês? Sim, meus queridos. Muito obrigada, Maria Gorete, nossa Goretinha. Foi muito bom o teu trabalho, querida. Eu também gosto muito do capítulo 28. Muito mesmo. A gente sabe o quanto não adianta quantidade, não adianta posição, nem uma vestimenta, né? É vindo do coração. E cada um de nós teria experiências para contar de quanto, em momento difícil, uma prece alivia, acalma o coração da gente, faz a gente mais feliz. Eu acho interessante, numa ocasião em que eu li uma mensagem, que parede de hospital ouvem as preces mais sinceras. Daí eu penso, é verdade, porque eu não imagino a vida nossa sem Deus. E daí, naquele momento, é a gente com Deus, né, queridos? Quando dá desespero, quando a gente sabe que não pode fazer nada. Então, nossa, foi maravilhosa essa reflexão. Muito obrigada. Claro, os comentários também, que sempre nos auxiliam. A Maria de Fátima também, queridinha, comentou. O Daniel sempre, graças a Deus, que a gente tem você. O Assis também. Que bom, queridos, que a gente está juntos. Eu confesso que eu já li o trabalho da última palestra em que o Daniel digitou. Foi isso, né, Daniel? Hoje eu estava esperando o meu neto na frente da escola. Eu sempre tenho que chegar mais cedo porque não tem lugar para estacionar. E daí eu fico ali algum tempo. E daí eu estava lendo. Muito bom. E vou fazer isso amanhã, depois que você digitar o trabalho de hoje. Muito importante. Até porque, com muito carinho e respeito, amanhã eu vou fazer um trabalho no Caminho da Luz, que é só presencial. Nas quartas-feiras, o Daniel sabe que só tem a sessão doutrinária é presencial, só não tem online, né? E esse trabalho de hoje vai me ajudar muito, tá, queridos? Muito obrigada, vou continuar ouvindo. Agora, o meu amor. Vocês falam tudo, não sobrou nada para mim. Sobrou. É que eu sempre fico esperando o Daniel, que o Daniel fecha com chave de ouro sempre as nossas conversas. Parabéns, Goretinha. Deus te abençoe sempre. Bom, ótimo trabalho que fez. Muito bom para nós ver, como o Daniel falou, você, na pesquisa que você fez através dos livros, faz com que a gente reflita e procure sempre ler mais, estudar mais, escrever mais também, né? Como a Marilene também fala, eu gosto de escrever bastante. Os temas que eu faço, os que eu fazia, né? Talvez eu faça mais no futuro, também faça algum, estou preparando. Eu gosto de escrever muito, escrevo bastante para gravar. O próximo tema que eu vou fazer é sobre adoção na visão espírita. Muito pertinente, muito bom. Eu estou estudando devagarinho, como passo de tartaruga, mas estou indo devagarinho, vou chegar lá. Para apresentar outro. Talvez no Caminho da Luz, talvez no nosso grupo, vamos ver. Mas a Gorete falou muito da prece, né? Pesquisou bastante. A Fátima também, isso é muito bom. O Assis. Então, a fé,
muito importante nas nossas preces, né? E não adianta nós balbuciar palavras se nós não tivermos a fé e que as nossas preces serão alcançadas, não adianta mesmo, são meras palavras, né? Muito importante que aquelas palavras que saem do nosso coração, como a Marilene estava falando, é nós e Deus, nós e nosso Pai. Abrir o coração para Ele e falar aquilo que a gente sente, que está no coração, né? Isso é a verdadeira prece mesmo, a verdadeira oração. É muito importante. Unir a humildade, né? Humildade é muito importante, a humildade nessas preces. São palavras simples, mas com um grande amor, grande fugidade, assim, né? Sai do nosso coração. A minha mãe era semi-analfabeta. E ela participava nas mesas de estudos com nós, no centro que a gente frequentava, nos círculos esotéricos da Comunhão do Pensamento. Minha mãe sempre dizia assim que ela não era médium. A vontade de chorar, porque se ela não era médium, o que eu era, então? O coração transbordando de amor, o coração transbordando de humildade, de carinho, dedicação. Meu Deus do céu. Olha, sinceramente, eu digo, mãe, se você não é médium, o que eu sou? Eu vou ter que sair da mesa, então. E ela era a minha mãe, e outro senhorzinho bem pobrezinho, que ia até com a roupinha dele bem comumzinha, né? E ele, quando sentava na mesa, assim, para participar do nosso grupo, transbordava aquela aura dele, linda aura dele. Para a gente ver, né, que aquele corpo simples, ele estava ali, o senhorzinho assim, bem, feição fina, coitadinho, mas um espírito de muita luz, muito lindo mesmo. Aquilo transbordava aquele sentimento de amor, de esperança, né? E quando ele estendia a mãozinha dele assim para dar o passe, meu Deus, era incrível, gente, muito bom. Então é isso aí. A humildade, a fé, a razão unidas ao pensamento elevado ao nosso Pai Celestial. Isso faz a diferença sempre para todos nós. Parabéns, mais uma vez, Gorete. Parabéns, Fátima. Parabéns, Assis. Parabéns, Daniel. Vamos em frente. A vida segue. Obrigado, Edgar. Obrigado, Marilene. Muito boa participação. Vera, posso passar para ti, Vera? Boa noite, pessoal. Eu tive a sensação, Assis, que você também falou comigo, né? Que para nós, esse capítulo 28, se o Daniel tivesse pulado, seria não legal, porque vai nos ajudar bastante, né? A gente quer aprender a fazer prece, e ali eu tive, dando uma olhada geral, ensina a fazer prece para várias situações do nosso cotidiano, da nossa vida mundana. Então, vai ser um abraço, né? Acho que, claro, todos nós aproveitaremos, não tenho dúvida, mas eu e o Assis, que somos os coleguinhas de início de classe, vamos aproveitar. E, Goretinha, parabéns. Eu quase não tenho nada para falar realmente, porque a tua colocação ela foi totalmente completa. Eu adorei. Obrigado a todos os colegas. É um grande prazer estar com vocês aqui toda terça-feira. Obrigado, Vera. Realmente, depois que a gente foi finalizando o capítulo 27, me despertou, assim. Eu estava pensando ainda, será que nós estudamos o 8, o 28? E eu vejo que eu fui comandado, né? Porque me despertou essa atenção no final do 27. Então, os nossos amiguinhos disseram, estude o 28, não pule ele. E aí nós viemos para o estudo. Kátia, posso passar para ti, Kátia? Hoje te deixei por último. Pois é, mas não tem problema. Os últimos serão os primeiros. Bom, eu quero agradecer a Gorete. A Gorete, eu vejo, né, a minha opinião, ela sempre vai além. Ela não fica no óbvio, ela sempre tenta trazer para a gente coisas complementares e informações
muito importantes que, né, nem passa pela nossa cabeça, mas ela tem essa preocupação, acho um carinho muito grande com a gente, com a nossa vontade de aprender, então quero te agradecer também por essa intenção. Parabéns mesmo. E pedindo licença ao Daniel, eu sugiro que tu coloques lá no nosso grupo essas sugestões de livro, porque eu também gosto de livro papel. Eu não gosto de ler em computador, não gosto de ler em celular, eu gosto do livro papel. Nossa, agora eu estou muito nessa de comprar livro, então minha filha compra pela internet, né? E quando chega um livro novo, nossa, para mim é como se, sabe uma criança recebendo um brinquedo? É a mesma felicidade, porque eu gosto do livro papel. Então, eu sugiro que tu coloque no nosso grupo essas sugestões de leitura, porque eu tenho uma preocupação muito grande, como eu sou novata, e eu aprendi que nem tudo a gente pode ler, nem tudo é muito confiável, que a gente tem que ter ali um cuidado, né? Então, quando vem uma referência de pessoas que já conhecem a leitura e que já conhecem alguns autores, para gente que tem pouco conhecimento nisso, é muito importante. Então, tu poderias colocar lá para gente, né? Como sugestão de leitura, tá? Bom, também não tenho muita coisa para falar. Eu também ia contar a história do Zé, que eu achei maravilhosa, né, Fátima? Maravilhosa. E, associada a essa história do Zé, eu tenho outro grupo de estudos que na segunda-feira nós estamos, ainda na metade mais ou menos. E nós estudamos ontem o óbolo da viúva, que faz parte do capítulo, que a minha mão não saiba o que a outra dá, né? E assisti uma palestra em que a palestrante falava sobre a verdadeira vontade, né? A Gorete falou em vontade, a verdadeira vontade de dar, de fazer o bem, de fazer a caridade. E quando a gente faz isso verdadeiramente, isso cria felicidade interior. Então, ela coloca também que às vezes a gente se justifica e até eh, quando eu vou fazer caridade, eu vou trabalhar, eu vou me dedicar ao serviço, eu vou fazer caridade, quando eu me aposentar, quando meus filhos crescerem, quando meus netos crescerem, a gente sempre vai colocando, né, uma desculpa. E que fazendo isso, a gente pode estar deixando de ser feliz, deixando de usufruir dessa felicidade interior que a verdadeira caridade traz e também de beneficiar o outro com essa felicidade interior. Então, eu trouxe isso para a prece. Quando você faz verdadeiramente uma prece, quando você tem vontade de fazer uma prece, uma conversa, uma conexão com Deus, uma cumplicidade, um compromisso com Deus e com o que a doutrina espírita nos traz, né? E eu gostei muito da história do Zé, porque a história do Zé é um exemplo maravilhoso nisso, né? Ele chega e diz: Oi, Jesus, é o Zé. Pronto, tá ali a conexão, tá ali a entrega dele, né. Então eu quis, trazer isso, né, como uma prova de humildade, de simplicidade e de amor verdadeiro, né, da entrega verdadeira. Era isso, gente, obrigada. Mais uma vez parabéns, tá, Gorete. Gostei muito, muito bom, muito rica a tua informação, tá. Obrigado, Kátia. E realmente você tem razão. Aqueles que puderem sugerir leitura no nosso grupo, por favor, façam isso, que é importante para nós. Não é tudo que é conveniente se ler, que se fala em espiritismo, mas, na verdade, muitas vezes não é. Tem muitas coisas espiritualistas, né? E que, se a pessoa não tem um discernimento maior, acaba sendo como o espiritismo.
E muitos autores também, que se dizem espírita, que são espiritualistas, e colocam muitas coisas que não condiz com a parte espiritual, né? Então nós temos que ter esse cuidado. Marilene, você abriu o microfone? Sim, querido. Eu quero pedir licença para comentar com os irmãos a respeito desse capítulo 28. Um período bem difícil da minha vida, em que uma pessoa havia magoado profundamente meu filho, e eu via ele sofrer, e claro que eu sofria muito. E daí, num dia, vendo o capítulo 28, eu encontrei a prece de número 47, claro que não por acaso, que é uma prece pelos inimigos. E eu tive a coragem, claro, eu rezei, chorei e copiei ela. E eu gostaria de ler para os irmãos. Ela diz: Senhor, inspira-me ao esquecimento do mal e à lembrança do bem. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de retribuir o mal com o mal entrem no meu coração, porque o ódio e a vingança não pertencem senão aos maus espíritos, encarnados e desencarnados. Que eu esteja pronto, ao contrário, em lhe estender a mão fraterna e lhe retribuir o mal com o bem, em vir em sua ajuda, se isso estiver em meu poder. Olhem só, queridos irmãos, que sentimentos que eu estava tendo, sentimentos muito menos dignos. E, claro, vendo essa pessoa fazer meu filho sofrer, o que os irmãos imaginam? A gente pensa, eu queria ver ela sofrer, não é? E daí eu pego esta prece. Como eu me identifiquei, queridos, meu Deus! E de lá para cá, toda vez que passa por mim um sentimento menos digno, eu lembro dessa prece. E é claro que não é fácil, não, mas... E daí, então, eu disse, sou fraca, Senhor, mas o teu amor me sustentará. Queridos, o amor de Deus nos sustentará. Somos, sim, queridos, todos. Tem dias que a gente fraqueja, né? Mas só por Deus e só por uma prece. Obrigada, queridos. Obrigado, Marilene. Eu sei bem o que é orar pelos nossos inimigos, né? Que eu já tive sérios, sérios problemas, mas graças a Deus eu estou conseguindo não ter maus pensamentos com esses inimigos fortuitos que às vezes surgem na vida da gente nessa encarnação, porque a gente tem consciência que em outros tempos eu prejudiquei essa pessoa, né? E hoje essa pessoa é um inimigo ferrenho, meu. Sempre que puder me prejudicar, essa pessoa tenta. Mas eu tenho colocado nas minhas preces. E eu peço sempre que pelo menos eu não pense o mal com essa pessoa, no mínimo. E confesso que com prece eu tenho conseguido isso, graças a Deus. Então, foi puxada a minha orelha, né? Eu estava pensando em não fazermos esse 28, mas daí um dia vai fazer sim. E aí estamos nós vendo a importância do capítulo 28. E realmente, quando chega a minha vez, sobra pouca coisa para falar, né? Porque todos falaram e falaram muito bem. Aí eu fui ver, né, o preâmbulo. Fui lá no dicionário, o que é um preâmbulo? Por que tem preâmbulo aqui? E aí eu fui ver que o preâmbulo é a parte inicial de um texto, de uma fala, de um discurso. Então é a primeira parte desse capítulo 28, né? E é interessante, o mesmo chamou a atenção da Gorete, me chamou muito a atenção, porque o Kardec, ele inicia o capítulo 28 salientando o quê? Os espíritos, o que os espíritos disseram para ele, não é? Que a forma não é nada, o pensamento é tudo, nós vimos no Evangelho, né? Que cada um faça a sua prece de acordo com as suas convicções, da maneira que lhe for mais agradável, não é? Um bom pensamento, nos disse o Evangelho, vale mais que um grande número de palavras.
que não sai do coração, que não toca o nosso coração. Então, os espíritos não estão nos passando uma fórmula universal e absoluta de fazermos a prece, né? Eles, na verdade, estão nos dando uma orientação, inclusive com os exemplos, que é para melhorar nossas ideias quanto à nossa maneira de orar e também, principalmente, chamar nossa atenção sobre os seus princípios, né? E esse último capítulo é interessante, não é constituído apenas de preces, né, ditadas por espíritos, mas principalmente de esclarecimentos sobre o espiritismo. E nós devemos refletir com atenção, com muita atenção sobre isso, né? São essas orientações que vão melhorar o nosso entendimento sobre a prece. E melhorando o nosso entendimento, consequentemente, vai melhorar a nossa prática da oração a esse respeito. Nós sabemos que, naturalmente, não são preces a serem decoradas, essas que estão ali no Evangelho, né? O que o Espiritismo não recomenda, mas são exemplos para nós aprendermos a orar. São esses exemplos. Nós vamos estudar essas preces, vamos aprender a orar e daí colocar em prática as nossas palavras. E sem esquecer, como nos diz o Evangelho, que a melhor prece é a que vem do coração, que é feita de forma simples, clara, com sentimento, e que nós consigamos perceber a presença de Deus. E nesse momento que nós consigamos nos isolar mentalmente de tudo que possa interferir nessa conexão com Deus, não é? E nós sabemos também que a prece não tem um tempo definido de duração. Ela pode durar alguns segundos, que nem o Oi Jesus é o Zé, não é? Ela pode demorar, se foi segundos. Não pode demorar minutos também, porque nós sabemos que o que tem valor maior é a nossa intensidade de sentimentos que nós vamos colocar na prece. É isso que vai dar força para que a nossa prece chegue até onde nós a dirigimos, não é? E quando nós quisermos atingir esse ponto em que vamos nos elevar espiritualmente, que nós chegamos a esse ponto de estarmos elevados espiritualmente, é aquela sensação tão gostosa que nós não temos vontade de retornar ao plano terreno, né? Nós queremos prolongar esse momento muito mais tempo, ficar mais tempo conectados, né, com o alto. Então, nós vamos ver nesse capítulo que os princípios do espiritismo são salientados, porque a prece reflete no íntimo daquele que ora. A prece deve expressar a nossa fé quando nós oramos. Então, continuemos estudando o espiritismo e a moral que é contida nele, para reforçarmos a nossa vontade de vivenciar a moral do Cristo. E para encerrarmos, nós vimos como devemos fazer a prece, né? Devemos fazer uma prece de uma forma natural, de preferência sem orações decoradas. Vejam, de preferência sem orações decoradas. Não quer dizer que não possamos fazer aquela que nós decoramos também, como uma Ave Maria, um Filho em Deus Pai, enfim, aquelas que nós fazíamos na Igreja Católica. Desde que nós coloquemos sentimento nessas preces decoradas, né? Desde que nós façamos com honestidade e com aquilo que nós sentimos em nosso coração de uma forma simples e espontânea, sem pensarmos num local pré-definido, não é? Num horário. Então, toda prece ela é de forma espontânea, mesmo aquela que nós decoramos. Se nós colocarmos sentimentos, ela tem valor também. Então, pessoal, da minha parte também era isso, que foi tão bem explanado o nosso tema de hoje, que fica pouca coisa para mim dizer. Alguém gostaria de mais algum comentário, alguma colocação, um questionamento? Por favor, fique à vontade. Eu estava olhando
a Kátia ali usando um pouquinho de humildade, né? Assim que nós estamos iniciando, né? Todos nós iniciamos, todos nós somos iniciantes, né? Somos alunos iniciantes, todos nós. O Assis ali falando sobre, às vezes ele fica reticente, né? Pensando o que vai falar, mas o coração dele está cheio de amor. Fala o que tem no coração, né? Tem uma outra menina ali, A Vera. a Vera também ali, a Vera no início ela estava, parece que reticente, mas a Vera tem um coração enorme, maior que ela. Então, todos nós temos sentimento no coração da gente que exterioriza o que a gente tem por dentro da gente, né? Que adianta falar palavras bonitas se não saem do coração, né? É isso aí, gente. Então, eu vou citar agora mais uma frase bem curtinha do Manuel Filomeno de Miranda, né? Psicografia do Divaldo, que diz assim: o amor ilumina a alma que deseja amar. E a prece, no meu ponto de vista, nos ensina a amar também, a amar incondicionalmente. Dia a dia, através das nossas preces, primeiro para aqueles que nos cercam, nossos familiares, mas aos poucos vamos estendendo os nossos sentimentos fraternos, de solidariedade, de compaixão, de piedade para outras criaturas. Então, Jesus, amigo de todos nós, abençoa-nos, querido, que possamos, através dos teus exemplos, dos teus ensinos, nos tornarmos seres melhores, mais humildes, mais caridosos, e que a esperança e a fé que tu nos ensinou a termos no nosso Pai querido, o nosso Criador, possa sempre estar brilhando em nossos corações, na nossa alma, hoje, amanhã, depois, daqui a muito tempo, ela possa estar presente em nós e que possamos, através dela, sempre nos lembrarmos de Ti, do Pai, dos nossos irmãos em aflição e rogarmos a Ti para que os auxilie. Pai amado, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o Teu nome. Venha a nós o Teu reino de amor e de bondade. Venha a nós, ó Pai, a Tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia, que dá-nos, ó Senhor, todos os dias. Não nos deixes de reparti-lo com aqueles que nada têm. Ampara-nos, Senhor, hoje e sempre, e que nas Tuas lides possamos estar. Sejamos nós os pequeninos, sejamos nós, Mestre amado, a auxiliar em Teu nome. E assim seja.